Olá, amigos da TV Certame, o canal do Instituto Certame no YouTube. Na dica de hoje, nós vamos conhecer o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEIS. Esse cadastro ele é mantido pela Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, e disponibilizado no portal da Transparência do Governo Federal. Em que consiste esse cadastro? Na verdade, a legislação pátria, seja a Lei 8666, seja a Lei 10.520, seja a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, todas essas leis trazem algumas penalidades, algumas sanções administrativas a empresas que de alguma forma burlam a competitividade no processo licitatório. Antes de nós entrarmos propriamente na consulta ao cadastro, eu vou apresentar aos senhores algumas dessas sanções. Tá? Em primeiro lugar, na Lei 8666, mais especificamente dos artigos 86 e 88, eu tenho a previsão de 4 sanções administrativas: advertência, multa, suspensão temporária para licitar e contratar até 2 anos e a sanção de inidoneidade para contratar com a administração pública. A primeira observação que eu faço é em relação à sanção de suspensão temporária para licitar e contratar. Essa sanção que duraria até 2 anos. Primeiro porque, se você levar em conta a interpretação literal da Lei 8666, você acaba entendendo que essa suspensão temporária ela se aplica apenas ao órgão aplicador da sanção e não a toda a administração pública. Essa interpretação é uma interpretação equivocada. Tanto o Tribunal de Contas da União, em decisão recente, como o Superior Tribunal de Justiça entendem que a sanção de suspensão temporária se aplica a toda a administração pública. Confirmando o que eu disse, eu trago a vocês aqui a jurisprudência do TCU e do STJ, certo? Bom, outra sanção prevista na Lei 8666 é a sanção de inidoneidade, essa enquanto perdurarem os motivos ensejadores da sanção. Lembrando que em relação à declaração de idoneidade, nunca existiu a dúvida que ocorria em relação à suspensão temporária. Ou seja, a própria lei de licitações ela é bastante clara quando ela trata da sanção de idoneidade, ao afirmar que essa sanção, essa penalidade administrativa, ela se aplica a toda a administração pública, em todos os níveis de governo, municípios, estados e União, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta, que inclui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Outra sanção prevista na legislação é a penalidade do artigo 46 da Lei 8443 de 92, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Segundo esse artigo, verificada a ocorrência de fraude comprovada a licitação, o tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar por até 5 anos de licitação na administração pública federal. Essa sanção, essa declaração de inidoneidade de autoria do Tribunal de Contas da União não se confunde com a declaração de idoneidade prevista na Lei 8666, que decorre do próprio órgão administrativo realizador do processo licitatório, ok? Aquela declaração de idoneidade constante da Lei 8666 é uma declaração expedida pelo órgão que realiza a licitação. Essa declaração de inidoneidade de que nós estamos falando agora, ela é expedida pelo Tribunal de Contas da União sempre que ele se deparar com o caso de fraude comprovada em licitação. Então, o Tribunal de Contas da União, executando o seu mistério de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, toda vez que ele se deparar com fraude comprovada em licitação, ele pode declarar inidônea a empresa que fraudou, que burlou o processo licitatório. E outra sanção prevista na legislação se encontra no artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão. Quais são as sanções administrativas no pregão? Suspensão temporária até 5 anos, exclusão do SICAF, no caso de licitação realizada por órgão federal, e multa opcional. Ocorre o seguinte: vários órgãos, sejam da administração municipal, seja da administração estadual ou federal, realizam licitações todos os dias. E em algumas dessas licitações, esses órgãos aplicam sanções, aplicam penalidades administrativas a empresas que de alguma forma burlam o processo licitatório.
Então, a questão é a seguinte: como você pode acompanhar todas as sanções administrativas aplicadas a empresas que burlam o processo licitatório? Por exemplo, suspensão temporária. Eu já disse que a suspensão temporária, embora a interpretação literal da lei 8666 dê a entender que ela se aplica apenas ao ente sancionador, apesar dessa interpretação, a interpretação que vinga atualmente, tanto no âmbito do Tribunal de Contas da União quanto no âmbito do STJ, é de que a suspensão se aplica a toda a administração pública. Então vamos supor que a Prefeitura de Niterói tenha aplicado suspensão temporária à empresa ABC. Bom, quem aplicou a suspensão temporária foi a Prefeitura de Niterói. Mas como já vimos, a suspensão temporária ela tem efeito sobre toda a administração pública. Então, a comissão de licitação, por exemplo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não vai poder contratar essa empresa. Por quê? Porque essa empresa foi penalizada pela Prefeitura de Niterói. Sim, mas como é que a comissão de licitação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul vai ficar sabendo dessa penalidade? Então, para isso é que existe o Cadastro Nacional. Né? Ele existe com o objetivo de divulgar todas as sanções administrativas que culminaram ou na suspensão temporária ou na declaração de inidoneidade de empresas que burlaram o processo licitatório em algum momento. Ok? Então, como é que eu encontro, como é que eu acesso o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas? Primeiro passo é acessar o portal da transparência, www.transparencia.gov.br. A tela a ser aberta é essa aqui. Quando a tela carregar, você clica bem aqui em 6. Ele abre essa tela e aí você tem algumas opções, né? Você pode digitar o nome da empresa, o CNPJ ou o CPF do fornecedor, o tipo de sanção, declaração de idoneidade, suspensão ou impedimento, ou consultar, o que eu acho bem melhor, consultar todas as empresas que sofreram algum tipo de sanção. Você manda então o portal pesquisar e ele abre essa tela bem aqui. Vejam que ele não lista todas as empresas que sofreram algum tipo de penalidade em apenas uma tela. Ele abre, na verdade, 425 páginas. E você tem duas opções, na verdade 3 opções para encontrar a empresa nessa lista. A primeira é ir página por página, o que eu não considero uma opção muito inteligente, porque você vai perder muito tempo. A segunda opção é digitar aqui nesse campo de pesquisa ou o nome da empresa ou CNPJ. Né? Eu acho mais interessante digitar o CNPJ, porque às vezes você pode errar algum detalhe do nome da empresa e o site acaba não encontrando a empresa, sendo que ela pode estar cadastrada aqui como uma empresa sancionada. Então é mais interessante que você digite o CNPJ sem ponto, sem barra e sem traço. Né? E a opção mais interessante que eu acho é baixar todos os dados. Quando você clica em baixar os dados, ele abre uma opção de download. Você manda salvar e você vai baixar uma planilha no Excel zipada, né? Ela está compactada. Depois você abre esse arquivo e você vê aqui a lista de todas as empresas que sofreram algum tipo de sanção. Seja suspensão, seja declaração de idoneidade. Então, você pode ver aqui ó, que esse cadastro ele agrega sanções que foram expedidas por todo o Brasil, ok? Sanções expedidas por órgãos estaduais, por órgãos federais, por órgãos do Poder Judiciário. E aqui você vai ter a informação completa. Isso aqui é muito interessante para quem atua em licitações, seja como membro da comissão de licitação, seja como pregoeiro ou membro da equipe de apoio, seja mesmo como licitante. Por quê? Se você atua como membro da comissão de licitação, é altamente recomendável que você faça essa consulta no decorrer do processo licitatório, ou seja, que você verifique se a empresa que está participando da licitação não sofreu alguma sanção administrativa. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Acessando o portal da transparência, consultando o Cadastro Nacional de Empresas Suspensas e Inidôneas e abrindo, baixando esse arquivo no Excel. Então você tem aqui início da sanção 19
de julho de 2010. Final da sanção, 18 de julho de 2012. Órgão sancionador, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Origem, a sanção saiu no Diário Oficial da União, na seção 3, na página 122, de 19 de julho de 2010. Qual foi a sanção? Suspensão. Qual o nome da empresa? 11 Anca Construções, do Rio de Janeiro, CNPJ tal. Então, é altamente recomendável que você faça essa pesquisa para verificar se alguma ou algumas das empresas que participam da licitação não sofreram alguma sanção e não estão cumprindo essa penalidade administrativa. Para quem atua do outro lado, ou seja, para quem atua como representante de empresas que participam de processos licitatórios, para quem é proprietário de empresa que contrata com a administração, é interessante que você faça essa pesquisa, porque se essa empresa concorrente sua sofreu alguma sanção e essa licitação ocorreu dentro do período de cumprimento da sanção, ela não poderia participar do certame licitatório. Então você poderia excluí-la da competição, excluí-la da licitação. Então fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.